esta programação de fé, ministração e poder de Deus. Gente, eu queria que você se inscrevesse em nosso canal lá no YouTube, tá? Você que não é inscrito. Tem cada mensagem poderosa lá para você, cada mensagem abençoada, que eu queria que você se inscrevesse, tá bom? Às vezes você não dá importância, mas já éramos para nós estarmos aí transmitindo ao vivo no YouTube. Então vá lá no YouTube, se inscreva no canal desse programa. O nome do canal é Virtude do Espírito Manaus. Virtude do Espírito Manaus. Aí você pode também estar ativando o sino lá, que é para você estar recebendo as notificações de quando nós postarmos. Quando agregarmos um vídeo lá, uma mensagem ao canal, você vai receber a notificação se você ativar o sino. Tá bom? Então vá lá, se inscreva no YouTube, Virtude do Espírito Manaus. Amém? E são 7 horas em ponto em Manaus, horário de Manaus. Estamos na live também no Facebook, nesse momento ao vivo para todo mundo. Igreja da Virtude do Espírito de Deus, lá no Facebook. E você vai estar acessando a nossa página, tá bom? Você pode também tentar acessar por @Virtude do Espírito, que talvez às vezes dá para acessar, às vezes não sei porquê, tá bom? @Virtude do Espírito, ou então Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Estamos ao vivo aí na nossa live, tá bom? E eu queria que você que já está conosco compartilhasse ela. Compartilhasse. Tá bom? Compartilha a live em nome de Jesus Cristo. Abençoando outras vidas, outras pessoas. Igreja da Virtude do Espírito de Deus. Você vai estar aí, no Facebook, entrando em nossa página, Bendito é o Senhor, e a graça de Deus certamente vai abençoar você nesta manhã maravilhosa, nesta manhã abençoada, nesta manhã rica. Compartilhe em nome de Jesus Cristo, compartilhe agora, tá bom? Gente, estamos nesse propósito aí, aonde devemos honrar o nosso aluguel, e eu queria chamar você para ser um semeador dessa obra, você que me ouve pela live, como você que me ouve todos os dias pela sintonia da 88.7 FM. Vem conosco, nos ajude a fazer essa obra. Essa obra precisa da sua semente, seu dízimo. O nosso telefone para contato é o 992 61 6263. Esse telefone também é a nossa chave Pix também, tá bom? 992 61 6263. Você que é temente a Deus, você que votou e quer cumprir o voto, você que prometeu e quer cumprir a promessa, você que quer devolver o seu dízimo ou quer plantar uma semente, nos ajudando nessa obra. Então você pode enviar ou entrar em contato conosco pelo WhatsApp 992 616263. Pastor, eu estou em outro estado. Então você acrescenta o 92, que é o nosso DDD, para poder aparecer o nosso zap. 92 é o DDD, o telefone é o 992 61 6263, tá bom? E esse telefone também é a nossa chave Pix aí, que você pode estar usando, para fazer o Pix. Ou entre em contato, pastor, eu queria a conta.
Eu queria que o senhor viesse buscar na minha casa, a gente vai. Eu e a pastora Raquel. Tá bom? E vamos orar por você, abençoar você, em nome de Jesus Cristo. E a graça de Deus certamente cobrirá você poderosamente, tá bom? Vamos de palavra de Deus. Que falta faz um secretário agora. Estou precisando de uma água, hein? Só tem um dedo aqui, eu estou só molhando a língua. Vamos de palavra. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 7. Tá bom? Compartilhe a live em nome de Jesus Cristo. Compartilhe agora. Em nome de Jesus, compartilhe. Tá? Proporciona a outras pessoas. Gente, hoje, às 19 horas, vamos estar na casa do Senhor. Vai ser lindo hoje, vai ser. Tá? Jesus Cristo está voltando. Hoje pode ser o último dia de culto. Como diz a Damares, pode ser hoje a última pregação, a última adoração. Então, pregue com poder, louve com amor. É isso. Tá bom? 2 Coríntios 3, 7. Deus abençoe todos que estão conosco aí na sintonia, pelas ondas sonoras da 88.7 e quem está conosco na live no Facebook. Tá bom? 2 Coríntios 3, 7 diz a palavra, ó, com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. Olha só. Esse ministério veio da onde? Do Satanás? Que trouxe a morte? Não. Ele veio de Deus. O ministério que trouxe a morte veio de Deus. Esse é o propósito pelo qual a lei foi dada. Propósito de colocar todos debaixo de condenação, para que a graça fosse revelada a todos, para que seja conforme a graça e não pela lei das obras. Você entende isso? Existia o povo que tinha a lei, que era povo de Deus, que era descendência de Abraão. Só que esse povo, ele cometia pecados e achava que era santo, que era justo, que eram perfeitos. E existia os gentios, que no caso somos nós, né? Que já estávamos separados de Deus. Então, Deus, ele enviou esse ministério que trouxe a morte. Ele deu esse ministério por intermédio do Moisés. Por intermédio do Moisés, ele trouxe o ministério que... Ele enviou o ministério que trouxe a morte, a lei. A lei de Deus produz a morte, a condenação, a maldição, como está escrito em Gálatas, na minha e na sua Bíblia. Gálatas capítulo 3, versículo 10. Todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição. Todos. Esta é a grande razão porque muitas pessoas dentro da igreja hoje estão vivendo uma vida amaldiçoada. Estão vivendo uma vida aquém do favor, distante do favor. Uma vida de enfermidade, de dores, de miséria, de tragédias. Nada dá certo. A impressão de que servir a Deus é em vão. É essa a impressão que as pessoas têm quando elas são realistas com elas mesmas. Porque eu sentia isso. Você entende isso?
Então, o que que acontece? Por que acontecem essas coisas? Porque estão vivendo a lei. Porque a lei dá-se hoje no entendimento das pessoas. A lei não é algo exterior, do qual você escolhe seguir, como era antigamente. Não. A lei hoje está dentro das pessoas, na mentalidade, na maneira de crer. E se você não tiver o discernimento, não conhecer as duas maneiras de crer, possivelmente 99% você está vivendo lei. Pode acreditar. E é por isso que o milagre você não vê. Você não vê o sobrenatural de Deus, você não vê a participação de Deus na sua vida, nas suas circunstâncias. Por quê? Porque você está na aliança que traz condenação, na aliança que traz maldição, na aliança que traz morte. É isso. E não sou eu que estou falando, é a Bíblia. Versículo 7 do capítulo 3 de 2 Coríntios. Com letras sobre pedras, que foi a lei para ele, foi gravado o ministério que trouxe a morte. O Paulo chama a lei de aliança da morte. Agora, por que, pastor? Ela não é de Deus? A lei é má? Não. A lei é iniquidade? Também não. A lei é perversidade? Não. E por que a lei produz morte, condenação, maldição? Porque o homem é incapaz de cumprir ela. O homem até quer cumprir a lei, mas ele não tem capacidade para cumprir. Aprenda isso. Aprenda isso. A Bíblia diz lá no capítulo 5 de Romanos que a lei foi dada para que a transgressão fosse ressaltada. A lei foi dada. Você entende isso? Para que a transgressão fosse ressaltada. Tem gente que pensa que a lei só veio para identificar o pecado, para o homem saber. Ah, porque o Paulo diz que não saberia o que era cobiça se a lei não dissesse não cobiçarás. A lei não veio apenas para identificar o pecado, para você, isso aqui é pecado, isso aqui não é isso não. A lei veio para que o homem se tornasse pecador consciente. Consciente. Só que ao invés de o homem ser verdadeiro e olhar e ser como aquela geração de Ezequiel, que disse, nós estamos cortados, nós estamos secos. Porque quando o Senhor mostra a revelação do vale de ossos secos para Ezequiel, no final o Senhor diz, Ezequiel, esta é a casa de Israel. Eles dizem que estão cortados, que estão separados. Mas diz para eles que eu vou fazer uma grande obra espiritual. Uma obra magnífica eu estou fazendo. É verdade que eles estão cortados. Eles estavam cortados. Eles estavam separados de Deus sem esperança. Então eles apenas foram honestos com eles mesmos. Peraí, se nós já estamos cortados, então vamos viver a nossa vida ímpia. Porque eles entenderam o que era a lei. Aquela geração lá. Alguns daquela geração. Só que o Senhor disse que havia esperança. O Senhor ele dá reflexos da graça em meio à lei. Aquela geração de Ezequiel, ele mandou Ezequiel dizer, diz para eles, Ezequiel, que eu não tenho prazer na morte do ímpio. Quando Deus revela lá em Ezequiel, não sei se é 3 ou é 33, quando ele diz para o ímpio, que se ele tiver uma vida de impiedade, mas que ele se arrepender da impiedade dele, se voltar para o Senhor e morrer, eu não considerarei a sua vida de impiedade. Aquilo ali era o favor, a graça de Deus, o reflexo dela. Só que não era revelado, o Senhor mandou dar esse recado, porque não era tempo de revelar isso.
Você entende isso? Então diz para eles, Ezequiel, não desistirem da justiça. Diz para eles não desistirem de me buscar, porque o povo estava sendo honesto. O povo estava sendo honesto, o povo estava dizendo, nós estamos cortados. Não tem mais jeito para nós transgredimos a lei. Então vamos viver a nossa vida ímpia. Aí o Senhor disse, não, diz para eles que eles podem continuar vivendo em justiça, tentando viver em justiça. Porque se eles escolherem esse caminho e morrerem, eu me lembrarei de que eles se arrependeram. É isso. Porque o Pai sabia que o Senhor Jesus desceria ao inferno e pregaria para eles. Porque eles não tiveram nessa vida a oportunidade de conhecer a graça. Você está entendendo isso? Isso não se refere para nós hoje. O camarada vai viver uma vida de impiedade, depois se arrepender, morrer. Não. O camarada hoje tem que viver em Cristo, tem que aceitar Cristo. Eu estou falando para aqueles que querem, que dizem assim, no último momento eu posso me arrepender. Quando eu estiver morrendo eu posso me arrepender. Mas você precisa de alguém cristão para orar por você. Porque não é só você se arrepender ali pessoalmente, você e Deus, e você será perdoado, não. Porque Deus constituiu a igreja. Deus constituiu hoje líderes, representantes da sua aliança, para colocar as pessoas para dentro. É isso. É necessário que alguém ore hoje por alguém que está morrendo para que essa pessoa seja salva. Você entende isso? Deus faz o que quer. Se Ele quer salvar quem não teve essa oportunidade, amém. Ele é Deus. Mas o que está na sua palavra é diferente. E é pela palavra que nos movemos. Você entende isso? Então tudo isso é introdução para você compreender. E ele diz, com letras sobre pedras, foi gravado o ministério que trouxe a morte. A lei, quando você vive. O que é a lei, pastor? Na prática, me fale aí para me saber se eu estou vivendo ou não. Tá bom. Lei, na prática, a lei é uma demanda, é uma ordenança que não pode ser violada. E se o homem cumprisse, ele poderia se orgulhar dizendo, eu sou justo, eu sou merecedor da bênção que a lei promete. Porque qual eram as bênçãos que a lei prometia? Bendito serás na cidade, bendito no campo, bendito os teus filhos, bendito o teu carneiro, o teu boi, a tua plantação. Tu serás cabeça e não cauda, bendito a tua mulher. Era essa a bênção da lei. E eles se tornaram benditos? Não. Não, porque todos pecaram. E esses todos pecaram, não era pecado aleatório, era todos pecaram quebrando a lei. E destituídos estão da glória de Deus, quer dizer, do favor de Deus, da salvação de Deus, porque todos pecaram contra a lei de Deus. Nenhum sequer foi achado justo, nenhum. Porque todos quebraram a lei. Então todos foram colocados debaixo de quê? Da condenação da lei. Todos. A Bíblia diz em Gálatas que Cristo se fez condenação por nós. Para remover a condenação que estava sobre nós. E diz também que ele anulou a escrita de dívida, que baseava-se em mandamentos que nos era contrária. Essas escritas de dívida era exatamente a lei que nos era contrária. Nós éramos devedores da lei.
Você está entendendo? Nós precisávamos ser punidos pela lei. Quando alguém é devedor à justiça hoje, ela tem que ser o quê? Presa. Ela tem que pagar pelos seus crimes, pela sua falta. Então nós éramos devedores à justiça de Deus, à lei. Você está entendendo? Mas aí Cristo veio e assumiu o nosso lugar pagando a dívida, removendo a maldição, a condenação. Porque todas as pessoas tentaram cumprir a lei e não conseguiram cumprir, se tornaram malditos. É por isso que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 7: desventurado homem que sou, quem me libertará desta condenação de morte? É isso que ele fala. Ou miserável ser humano que sou, quem me libertará desta condenação de morte? Aí ele diz, Romanos 24, 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, ele exclama. Porque Cristo foi quem nos libertou da condenação da morte, que a lei intentava colocar sobre nós. Na verdade, já estava sobre nós. Então ele disse, quem me libertará? Porque no capítulo 7 o Paulo vai narrar o tempo em que ele tentou viver pela lei. E ele via que ele não era liberto, que o mal que ele odiava, esse ele praticava. Porque a lei não arrancava a natureza pecaminosa. Não. Você tinha que obedecer. Você entende? Você tinha que cumprir ela e pronto. E podia se apresentar para ser favorecido, que ela te favoreceria. Mas ninguém tem capacidade para isso. Porque a lei é a mais alta expressão da exigência de Deus para que o homem seja justo. É a exigência mais alta para o homem ser justo, a lei. É o que Deus exigia. Você entende? Era cumprir a lei, que se resume em amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Nem hoje nós amamos. Não. Nós temos reflexo, porque a própria palavra de Deus diz, como no material polido, temos enxergado como reflexo, lá em 1 Coríntios capítulo 13. Porque agora vemos como no reflexo de um material polido, de um espelho, mas um dia o veremos face a face. Um dia o conheceremos como somos conhecidos por Ele. Agora nós só vemos reflexo desse amor chamado Jesus Cristo. Entende isso? Então, voltando aqui, quando uma pessoa tenta viver, se relacionar com Deus pelo que ela é para Deus, ou que ela tem que ser para Deus, ela está vivendo a lei. Ela vai se amaldiçoar. Quando eu prego para você, se eu pregar para você, irmão, você tem que ser perfeito. Você tem que ser santo. Você tem que ser irrepreensível para Deus te abençoar. Isso tem aparência de sabedoria. Mas isso é uma pregação errada. É isso que a Bíblia chama de obras mortas. Lá em Hebreus capítulo 6. Obras mortas não é nossas obras negativas. Obras mortas é algo positivo que fazemos com a crença errada. Mas as obras de justiça são as mesmas obras que poderia ser obra morta, mas são obras de justiça porque fazemos com a crença certa. Você entende isso? É exatamente isso. É exatamente isso. Obras mortas é isso. Quando você apresenta
um dia de jejum, porque você quer comprar algo de Deus, receber algo de Deus. E você diz, Deus vai me dar porque eu jejuei, eu paguei o preço. Isso é obras mortas. Obras mortas. Mas quando você diz, isso é a crença errada, ó. Deus vai me dar porque eu, olha o eu aqui, paguei o preço. Eu mereço porque eu fiz. Eu mereço porque eu acertei, porque eu não pratiquei mais isso, porque eu tirei isso da minha vida. Deus vai me dar porque eu não faço mais isso de errado, porque eu faço isso de correto. Obras mortas. Mas quando você diz, Deus vai me dar, me conceder, porque Cristo comprou para mim, porque eu peço em nome de Jesus, porque a palavra diz que tudo é meu, que tudo está depositado para mim, que tudo que diz respeito à vida e à piedade Ele me concedeu pelo seu poder, chamado Jesus Cristo. Então eu terei. Eu estou curado porque Cristo levou as minhas enfermidades. Eu posso vencer essa dificuldade porque Cristo é a minha força, porque Ele já venceu por mim. Isso é obra de justiça. Você entende isso? Isso é obra de justiça. Isso é você viver a crença correta. Isso significa olhar para Cristo, olhar para Jesus. Hoje as pessoas estão vivendo dentro da igreja olhando para si mesmo. Estão recebendo uma palavra que faz com que elas olhem para si mesmo, quando deveriam olhar para Deus. Aleluia. Você entende isso? As pregações hoje ensinam as pessoas a olharem para elas. Olha, irmão, se você for isso, se você for aquilo, se você tirar isso da sua vida, se você se colocar na brecha, então o camarada fica aí, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer, eu tenho que fazer isso, tenho que tirar isso, não posso isso, não posso tocar nisso, não posso usar isso. Aí quando ele cumpre o não posso tocar, não posso olhar, não posso vestir, não posso usar, quando ele cumpre isso, ele se acha merecedor naturalmente de que Deus vai abençoar ele. Só que ele se frustra porque ele não vê a bênção. E ele desanima. Você entende isso? Ele cumpre a demanda ali. Ele deixa. Ele não toca. Ele não olha. Ele não usa. Ele não manuseia. Então ele diz, agora Deus vai me abençoar. E ele não vê a bênção. Porque ele está na crença errada. O foco dele é ele mesmo. Outros dizem, se você for perfeito para Deus, se você fizer tudo certinho, se você não errar, não pecar, Deus vai te abençoar. É verdade que uma parte dessa pregação está certa. Nós devemos fazer o certo. Nós devemos abrir mão do que não agrada a Deus. Nós devemos tentar ser o mais perfeito possível. O que está errado é achar que vamos ser abençoados por isso aí. Aí você vai ver o irmão que nem é tão fiel recebendo. Você vai ver o ímpio que foi visitar a igreja recebendo o milagre, a porta, a bênção, testemunhando. Aí você acha que é mentira. Aí você diz, Senhor, eu que jejuo, eu que oro, eu que te sirvo, eu que faço a obra, não vejo isso. E esse ímpio aí que eu convidei, que veio visitar, recebeu. E de fato ele recebeu por Deus mesmo. Por quê? Porque o ímpio, ele inconscientemente ele viveu a graça lá, quando ele foi visitar. Ele diz, Senhor, olha o pensamento dele, eu sei que eu não te sirvo, eu sei que eu tenho desobedecido, eu sei que eu tenho feito muitas coisas erradas, mas tem misericórdia de mim.
Eu sei que eu não mereço. Olha aí. Quando ele diz eu sei que eu não mereço, ele está entrando na porta da graça. Mas, em nome de Jesus, me dá. Pelo teu Filho Jesus Cristo, me dá. Pela tua misericórdia, me dá, que a misericórdia de Deus é Jesus. Aí o que acontece? Aquele ímpio que você convidou para a campanha, para o culto, ele vai lá e testemunha. Olha, eu vim testemunhar aqui. Aí a crentarada se perturba toda. Fica pedindo uma explicação de Deus. Eles vão orar. Meu Deus, eu te sirvo, eu faço isso. E o fulano nem te serve, é um infiel. Recebeu. Porque ele entrou na graça. Mesmo inconsciente. Mas você está vivendo a lei. Você entende isso? Inconsciente, mas está. E as coisas não dão certo para você. Meu querido, a Bíblia nos ensina a olhar para o autor e consumador da fé. A Bíblia nos ensina a nos gloriar em Cristo Jesus. É nele que temos que nos gloriar, em Cristo. A Bíblia não ensina nós nos gloriar em nós mesmos. A Bíblia não ensina nós nos gloriar naquilo que fazemos de certo ou deixamos de fazer de errado. A Bíblia nos ensina a nos gloriar em Cristo, porque Ele é a nossa paz, Ele é a nossa fé, Ele é o nosso favor, Ele é a nossa justiça. Agora você entendeu por que é a aliança da morte? Porque você não é, ninguém será declarado justo diante de Deus com base na lei. Ninguém. Ninguém será declarado justo diante de Deus confiando na lei. Está escrito lá em Romanos. Está escrito. Vou traduzir. Ninguém será declarado justo. E o justo é o que merece receber a bênção. Ninguém será declarado justo, merecedor de receber, com base na glória em si mesmo, no que acerta e no que deixa de errar. Você pode ser a pessoa mais perfeita da terra, mas você deve se gloriar em Cristo, porque mesmo sendo o mais perfeito sobre a terra, você não é merecedor do favor de Deus. Você não é merecedor da bênção de Deus. Você não é merecedor da salvação de Deus, coisa nenhuma. A salvação foi dada de graça, porque o homem não podia pagar o preço dela. Não podia. E nem pode. Aprenda isso. Então, com letras sobre pedras, foi gravado um ministério que trouxe a morte. Quando você vive pela lei hoje, com a crença da lei, morte vem na sua vida, tragédias vêm na sua vida, miséria vem na sua vida, impossibilidades vêm na sua vida, demônios vêm para atuar em suas circunstâncias e até mesmo em sua vida. Você entende isso? Amarra a vida das pessoas. Aqui está a resposta, filhinho, para essa vida de derrota, para essa vida amarrada. Quanto mais você se esforça, quanto mais você tenta pagar, fazer o certo e orgulhando-se em si mesmo, mais você vê a derrota se estabelecer. Seja honesto com você. Pare de me detestar. Ou então continue, mas receba o que eu estou falando para você. Eu não preciso que você goste de mim, não vai fazer diferença ou não. Mas se você receber essa palavra como verdade, aí sim vai fazer a diferença na sua vida. E deixa que Deus se acerta comigo para me dar o meu galardão. Você está entendendo? Você não precisa gostar de mim, não. Não é você que vai me dar o meu galardão, não. É Deus. Mas eu estou querendo que você veja a paz,
que você viva a paz, que você viva o favor, que você veja Deus favorecer a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios. Mas nós não devemos esquecer que existem princípios na graça também. Princípios é a ação que devemos fazer nos gloriando em Cristo. Princípio é você rodar a chave na fechadura da porta. O princípio é isso. Você pode ter a chave na mão e a porta à sua frente, mas a porta não vai abrir sozinho, porque você já é capacitado com a chave. Você precisa colocar a chave na fechadura e torcer ela, aí a porta se abre. Isso é o princípio. Uma pessoa pode ficar do lado de fora a noite toda, o dia inteiro, com a chave na mão. Ah, eu estou capacitado para abrir essa porta, porque eu tenho a chave. Mas se você não colocar a chave na fechadura, que é o princípio, e torcer, ela não se abrirá. Você entende isso? Assim também é a nossa vida hoje. Existem princípios que nós temos que cumprir para ver o favor que já é nosso se manifestar. Você entende isso? Não é só dizer, eu me glorio em Cristo, a bênção vai vir. Não, é cumprir os princípios, sabendo que Cristo já favoreceu você. Quem tem entendimento compreende o que o Espírito diz à igreja. Então é isso. Com letras sobre pedras foi gravado o ministério que trouxe o quê? A morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés. Por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desvanecendo. Olha aí. A lei, quando chegou, veio gloriosa. O rosto do Moisés brilhava quando ele recebeu a lei, quando ele desceu do monte. E os filhos de Israel não conseguiam fixar os olhos no rosto do Moisés, porque o brilho era tremendo. Aí o Moisés pegou e colocou um véu no rosto, para o povo ouvir a lei, as palavras do livro da lei. Só que o Moisés percebeu que aquele brilho estava se apagando. E ao invés de o Moisés tirar o véu do rosto e mostrar para o povo que aquela aliança era transitória, passageira, como aquele brilho. Aquele brilho indicava isso, aquele brilho se apagando, que a aliança da lei era passageira, era momentânea. Chegaria um tempo que ela não estaria mais em vigor, que uma nova aliança viria, mas o Moisés não fez isso. O Moisés continuou com o véu, enganou o povo. Quem sou eu para falar do Moisés? Mas essa foi a verdade. Eu não sou digno nem de carregar a bilha de água para o Moisés. Eu não sou digno disso. Mas a verdade é que ele não tirou o véu. E o Paulo fala aqui no versículo 13, não somos como Moisés, que se cobria com o véu sobre a face, para que os filhos de Israel não observassem, olha aí, que o resplendor em seu rosto estava o quê? Se dissipando. Não sou eu que estou criticando Moisés, foi o Paulo. E ele era digno de carregar a bilha de água para Moisés. Você entende isso? Eu só estou narrando, eu só estou comunicando a palavra. O Paulo disse, nós não somos como Moisés, que ao invés de falar a verdade para o povo,
de mostrar para o povo que a glória estava se dissipando, se desvanecendo, se apagando, seja qual for o adjetivo. O Moisés errou. O Moisés deveria mostrar ao povo e ia perguntar: Moisés, por que que o teu rosto não brilha mais, Moisés, quando tu pega para ler a lei? E o Moisés talvez não teria resposta, mas ele ia pedir ao Senhor: Senhor, por que que não brilha mais? E o Senhor diria: Moisés, porque aquele brilho, aquela glória, era o símbolo do que é essa aliança passageira. Chegará um tempo, Moisés, que ela não estará mais em vigor, uma nova aliança se estabelecerá. Isso era para estar escrito na Bíblia. Era para estar escrito isso na Bíblia. Você entende isso? Só que seria uma razão se tivesse. Você abandonaria a lei facilmente. Até o ímpio diria: olha, a lei não está mais em vigor. Até o ímpio diria, porque ele leria essa passagem. Então você vê que até o que o Moisés fez, eu creio que foi instigado por Deus, que é para ser pela fé. Ou você escolhe acreditar ou não, ou você é da fé ou não. Mas o Moisés deveria ter feito isso. E o povo perguntaria, e o Moisés falaria. Nós não somos como Moisés, nós pregamos a verdade. Quer o povo goste ou não. Nós vamos pregar o que é a aliança do favor, o que é a aliança da graça, o que é o favor imerecido. Nós não vamos esconder nada. Nós vamos pregar a palavra, porque somente a palavra pode libertar o ser humano. Então, meu querido, glorie-se em Cristo Jesus, não em você mesmo. Seja a melhor pessoa, seja o mais espiritual da sua igreja, mas nunca olhe para você, porque aí começa a tua decadência. Glorie-se em Cristo, que aí está a tua vitória. Palavra do Senhor.